tempo atrás, ganhar dinheiro na internet era aí uma certa utopia, né? Hoje em dia, todo mundo tá aí na web querendo tirar sua graninha. Você diz, há um tempo atrás, mas tem mais de 20 anos isso. Não, que isso, Gabriel. Não. Então, pessoal, seja muito bem-vindo ao Casal CDF. E hoje a gente vai contar uma história do nosso primeiro negócio na internet. Mas vamos deixar claro que esse negócio eu tava meio de penetra, né, Gabriel? Vamos combinar. Quem era realmente sócio do Gabriel era um grande amigo nosso, o Sérgio França, que hoje está aí. Abraço, Sérgio. Continuou na área de educação muito bem, né? Exatamente. A escola deles, inclusive, já participou de competição na NASA. Isso. Olha que legal. Se essa é a primeira vez que você está aqui nos vendo, eu sou a Vanessa. Eu sou o Gabriel. E pela união dos nossos poderes, nós somos o... Casal CDF! Nossa, só quem é velho vai entender isso agora. Vai, CDF! Mas essa história é a seguinte, a gente tem que recontar as histórias que a gente conta aqui lá no Código Fonte TV. Eu e a Vanessa nos conhecemos no 2º grau, nos conhecemos lá, começamos a namorar lá, e a gente tinha um grupo de amigos muito legal, e foi no 2º ano que eu e o Sérgio decidimos montar o nosso primeiro negócio na internet. Lá se foi o ano de 1998. Ah, meu Deus, a maioria do pessoal não tava nem vivo. 21 anos atrás. E realmente, como a Vanessa falou, ganhar dinheiro na internet naquela época, pelo menos para quem era pequeno, estava começando, era algo inusitado, algo novo, não fazia ideia de como fazia para ganhar dinheiro. Naquela época nem o Orkut existia ainda, gente, pra vocês terem uma noção disso. Nem Google, nem YouTube, nem nada. Nada. Nem câmera digital tinha, né? Você não lembra do nosso casamento? Meu irmão que tinha uma câmerazinha da Kodak. Nossa senhora, que batia tipo 12 fotos e enchiam. Resolução 640 por 480. Tá bom, Gabriel, para de velharia. Vamos voltar ao conteúdo. Mas foi lá no 2º ano que a gente decidiu fazer o nosso primeiro negócio na internet. A gente conseguiu um CNPJ e registramos o nosso domínio Cursor Cursos. Viu? O Gabriel já estava lá na época ensinando tecnologia. Eu estava na rebarba, entendeu? Porque pouco depois dele começar a sua parceria com o Sérgio, eu comecei a namorar o Gabriel, então eu acompanhei bem o processo da Cursor Cursos. E passei a dar uma ajuda em algumas coisas depois que o tempo do Gabriel começou a ficar um pouco mais apertado. E essa nossa metodologia que a gente criou para poder ensinar virtualmente, coisas assim que a gente nem imaginava que hoje em dia estaria estourando aí com o EAD. A gente, na verdade, criava cursos técnicos, como a gente fazia curso técnico no 2º grau, a gente começou a replicar algumas coisas para tentar fazer online. Então tinha lógica de programação, tinha ASP, tinha curso de Word, Excel, PowerPoint, nossa, tinha um monte de curso. Banco de dados com Microsoft Access. Tinha com Access. E a gente criou um tipo de metodologia que a gente fazia o acompanhamento também. E ele tinha provas marcadas que ele tinha que comparecer, a gente fazia chat com ele, usava ICQ. Você quer falar? Conta, Gabriel, conta como é que eram feitas as provas, vai. Era com data e hora marcada, a gente utilizava o ICQ, ele tinha um time para responder as perguntas. A gente usava muito o IRC também. Perguntava para ele como é que ele era melhor para se comunicar. Você prefere? E nisso, gente, as nossas tardes de domingo, ao invés de ser passeando e namorando, não, era lá esperando o pessoal e fazendo prova. Isso. E tinha uma fichinha com a galera para fazer acompanhamento de como ele tinha ido, quantas dúvidas ele tinha tirado. Você lembra disso? A gente respondia a dúvida por chat, por e-mail. Ele podia agendar uma aula. Cara, era revolucionário, cara, o nosso sistema. Tanto é que depois de uns anos, se não me engano, em 2000, um dos jornais aqui, famosinhos aqui do Brasil, não sei se foi o Estadão, acho que foi o Estadão, entrou em contato com a gente e quis saber como funcionava o nosso sistema de aula. E eles fizeram uma reportagem, assim, meia capa no caderno de informática deles. Gente, só caderno sobre de informática era o que há naquele momento, né? Cara, aquele mês foi impressionante a quantidade de alunos que a gente conseguiu. E aí a gente pensou, eu tinha 18 não, já tinha 20 anos, mas comecei a Cursor com 18 e pensei, cara, vou ficar milionário. Hashtag só que não, mas estava lá. Mas foi, assim, meu primeiro empreendimento online, tá? Eu tive antes, depois, mas a gente conta essas histórias, vai contar essas histórias de empreendimento depois, né, em outros vídeos. Eu entrava em qual parte? Eu passei a ajudar, principalmente o Gabriel, já que ele e o Sérgio dividiam mais ou menos a sociedade, cada um cuidava de um determinado curso, eu ajudava um pouco na parte mais administrativa. Então eu era quem imprimia os certificados, era quem organizava para enviar os certificados, porque
tinha certificado, gente. Agendar a aula. Agendava as A aulas. Vanessa também acompanhava as provas. Meio que obrigada, né? Mas eu acompanhava, né? Não tinha escolha. Meu Eu namorado tava tava lá trabalhando domingo de tarde, eu ficava lá com ele, que escolha eu tinha. Mas o legal foi isso, que a gente teve uma primeira experiência trabalhando até antes da gente criar a nossa própria empresa. Então, Foi um estágio empreendedor pra nós dois, entendeu? um test drive pra saber se a gente dava match no trabalho também. Foi bem por aí, né? No final, Gabriel, conte, por favor, o desfecho da Cursor. Aí o que aconteceu? A gente tava na faculdade, a gente mora em Petrópolis, eu trabalhava no Rio de Janeiro, era muito cansativo. Eu trabalhava numa empresa que, inclusive, desenvolvia também para uma plataforma de e-learning, já em 2002. Eu decidi sair, parar, porque eu não tava aguentando mais, tava muito cansado. E é uma das coisas que eu me arrependo de ter parado, olhando o mercado de hoje, né? Exatamente, né? Você vê a enxurrada de cursos muito bons e várias coisas que existem hoje na internet. Então, se a Cursor Cursos tivesse se mantido desde aquela época, com certeza ela teria se aperfeiçoado e estaria aí como uma das referências de mercado. A propósito, você falou que estava lá na empresa que fazia um sistema de gerenciamento de educação. A gente chegou a desenhar um sistema para o Cursor, Pois né? é, foi nesse momento da Cursor de criar uma plataforma realmente utilizando aqueles padrões de conteúdo que se usavam ou se usam, eu já não sei mais, o AECC, o SCORM, estudei muito isso. A gente estava criando a plataforma nova da Cursor para suportar esse tipo de padronização. Cara, ia ser um estouro, cara, ia ser um estouro. Eu decidi sair porque realmente estava num momento da minha vida que eu não estava aguentando. Hoje, se a gente tivesse deslanchado, como a gente já era conhecido na época, né? A Tava lá no topo do cadê. gente aparecia no topo do cadê. O sócio do Gabriel continuou, manteve um pouco, mas por fim também acabou parando, né? Aí hoje ele tem escolas, né, educacional na parte de tecnologia, mas a Cursor por si só não existe mais, infelizmente. Ficaram muitas lições dali, com certeza vem à nossa mente decisões que a gente tomou erradas e acertadas também, quando a gente vai decidir coisas aqui da nossa empresa. E fica a lição, né? Acho que todo empreendedor tem lá seus sucessos e seus fracassos, então nós também temos aí uma certa lista de fracassos. E fracassar faz parte do Faz processo. parte, ele sempre te traz um aprendizado. Às vezes um arrependimento de não ter aí botado um pouquinho mais de sangue e ter mantido o projeto. Fazer o que? A gente não tem bola de cristal, né, gente? Então... Bem, pessoal, é isso. A gente termina aí contando esta nossa lição aprendida, mesmo que com dor e tristeza, neste projeto que aconteceu na vida do Gabriel e que eu participei de tabela. Se você tem também uma história parecida com essa, conte pra gente aí nos comentários. A gente quer muito ouvir você. É isso mesmo. Então, gente, até a próxima, no próximo vídeo aqui no Casal CDF. Tchau, tchau. Beijo!